analisar os 2 últimos capítulos de One Piece. E galera, o foco dessa revisão não vai poder ser outro senão a fraqueza dos poderes de Imu. Fraqueza essa que foi completamente broxante. Na moral, o Oda sacrificou a força da narrativa, os dilemas, as consequências que o poder de Imu trazia, em troca de simplificar a própria escrita, em troca de resoluções fáceis que fizeram todo esse peso, toda essa tensão ser jogada no ralo. Fraqueza ridícula! Desmontou tudo que o Oda construiu. Ou será que eu estou sendo feito de trouxa? Vamos analisar nesse vídeo o desempenho de todos os Mugiwaras enquanto falamos sobre as fraquezas do poder de Imu. Simbora, galera, para uma revisão dupla de One Piece. Olá galera, sou o Gink Tassiano e galera, tive os meus motivos de atraso, mas postei sim durante a semana materiais muito tops aqui no canal, tá valendo muito a pena a análise, passem lá, deem uma conferida. E galera, vou fazer a revisão dos 2 últimos capítulos do One Piece lançados, de um só passando por cima dos principais pontos. E parece que esses 2 capítulos convergiram, porque eles trabalham muito em mostrar como os Mugiwaras estão, em abordar, em dar quadro e papéis aos Mugiwaras, imitando ou demonstrando os seus poderes. Temos a Nami que brilha com Zeus apagando a chuva, nossa bruxa do clima tem sua participação. Temos o Brook e o Usopp versus Imu, em cenas tensas, em cenas de esforço. O Jinbão da massa dando a nadadinha e aloprando com um Vagabond Drill. E o Sanji amassando o Killingan e depois aparecendo com a cabeça dele num prático humilhou. Sério, galera, foi muito da hora o desempenho do Sanji. Parece que ele tá achando pouco aí os Cavaleiros de Deus. Achou pouco. Mas só isso aqui, esses são os de elite. Pô, foi muito massa a cena no capítulo passado, no capítulo retrasado. O Killingan tá lá xingando o Jinbe por ser tritão, dizendo ainda bem que eu tenho essa bolha pra não respirar esse fedor de peixe, essas paradas. O Sanji ficou putaço. Não só pela discriminação, mas também por falarem aquilo de um membro da tripulação dos Chapéus de Palha. Então, o Sanjaço dá o meu golpe preferido dele. Acho que é com cacete, né? O nome, pá! Com cacete. Que isso, Sanji? Pá, não. Ele dá uma lapada no Killingan e mais tarde, depois que tudo é solucionado, tudo é resolvido, incêndio apagado aí, ele aparece mostrando que foi simples ganhar. Tá lá com a cabeçola humilhando o Killingan. Falando em destaque dos Mugiwaras, no apagar da biblioteca para resolver o problema do incêndio, quem acabou de quebra resolvendo isso e bufando, dando um hype no Franky, foi o Vegapunk. Vegapunk Lilith, essa maravilhosa aí. Vegapunk traz uma tecnologia que drena o calor, que drena o fogo ali. Não só isso, congela. Que loucura foi isso? E transforma tudo isso numa Coca-Cola com Mentos, ó! Com Mentos. Pra o Franky ficar super... Parece o Popeye comendo espinafre. O Franky tá insano com essa super cola do Vegapunk. Mas galera, quero destacar essa cena aqui, porque eu tava no Instagram quando eu vi um vídeo do professor Neto, que manja muito de física, que eu já citei aqui no canal. E olha só, ele começou a me seguir, ele conhece o canal. Cara, ganhei o dia. Muito gente boa. E eu acho que ele matou o conflito do século perdido. Eu acho que ele foi certeiro na teoria. Acredito até que ele está assistindo o canal, porque no vídeo ele separa bem. Ah, eu sei que o Oda usa de liberdade, de licença poética. Vamos focar só na parte física. E essa parte física focada, galera, pra mim convenceu tudo e ainda conversa com a narrativa. Ele acredita que o pessoal do passado, assim como essa tecnologia do Vegapunk consegue roubar o calor, né? O pessoal do passado estava usando essa tecnologia em maior escala para roubar o calor do núcleo da Terra, criando fenômenos geoclimáticos que vão produzir as grandes inundações no futuro. E galera, eu acho isso super plausível. Não só isso, como casa com a narrativa do Oda conseguir encaixar um dilema. Lembrem-se, o Vegapunk faz parecer que o governo mundial e o reino antigo tinham lados que era difícil de discernir sobre certo e errado.
Só que o que a obra nos mostra é que, obviamente, o governo mundial está errado. A tenhumbitada toda está errada. Como Oda vai remediar isso? Como Oda vai nos plantar dúvida? E se a briga do século perdido for uma briga sobre se devemos ou não usar o calor do núcleo da Terra, usar esse recurso de energia para o bem de nós humanos, mesmo que isso acarrete nas consequências da grande inundação? Pô, eu acho que aí tem um conflito. Eu sou raro pra aplaudir teoria, porque eu sou muito crítico, mas eu acho que o professor Neto acertou em cheio nessa. Vai ser isso. Até bate com os desenhos do mural de Halley, e depois eu posso dar uma apimentada nisso aí, casando com narrativas de One Piece. Só deixa aí nos comentários aí o que, é que vocês acham, e vou deixar o link que ele fala isso aí na descrição. Ah, sim, também tem Chopper mitando, né? Mas vamos voltar no Chopper já. Porque quando a obra centraliza no foco do Zoro, e como o Zoro vai lidar com esses gigantes que são demoníacos, galera, é aqui que o caos reina. Brogy e Dory, em uma cena de coragem avassaladora, ao recobrar um pouco da consciência, eles estouram a cabeça um do outro. E nisso, eles não morrem. Ao se matarem, eles percebem que saíram do Dome Reverse. Eles não só saíram, como até o braço do Brogy, ou era o Dory, se regenera. O braço que ele perdeu antes de se transformar em demônio. Cara, essa é a fraqueza de Enmu. Podem matar os transformados, que eles só vão virar humano de novo? Pô, o poder de Enmu passou o arco inteiro construindo tensão, construindo dilema. E eu já expliquei aqui nesse canal que em uma narrativa, em uma obra, dilema é mais poderoso que problema. Se você quiser saber como o escritor é rico em sua escrita, dilemas são mais poderosos que problemas. Vou só deixar nítido de novo com o exemplo que eu sempre dou. Um problema a ser resolvido. Sou um detetive e quero descobrir quem é o Jack o Estripador, a identidade desse assassino que está assolando a cidade. Sou um detetive, meu problema é resolver o caso. Quando eu descobrir a identidade do assassino, problema resolvido. Como a obra fica mais forte com dilemas? Eu sou um detetive, estou investigando a identidade do Jack o Estripador, e quanto mais eu me aproximo da resposta, mais eu acho que Jack o Estripador possa ser meu próprio filho. E aí, eu vou entregar ele? Eu vou continuar com a investigação? Eu vou confrontar e prender o meu próprio filho? Conflito, dilema, riqueza! E tínhamos um grande conflito com os poderes de Enmu, um grande dilema que é, pô, meu amigo virou demônio, o pessoal de bem virou demônio, estão destruindo tudo, estão matando uns aos outros, eu não posso matá-los, mas eu tenho que matá-los, eu tenho que lutar com eles, mas eles são imortais, eles se regeneram, eu não posso me segurar, eu tenho que apelar, mas isso vai tirar a vida deles. Conflito, rico, terror, como vão resolver isso? Aí tudo foi resumido agora, bem a cara do One Piece, felizmente tem dessa. Tudo foi resumido agora e não pode matar que não dá nada não. Eles voltam até regenerado. Voltam até regenerado. Criando ainda mistérios e talvez choques de roteiro. Porque o Shebek mata lá o clã Dave e ninguém voltou ao normal, não. O clã Dave tá enterrado, 7 palmos. O conflito e a riqueza narrativa foi pelo ralo. O Oda mais uma vez veio com uma solução muito simples, meio covarde, vou usar o termo, uma solução covarde, que faz o que nos assustava anteriormente, que era apresentado como o terror da habilidade de Enmu, ser apenas um grande equívoco, que não precisemos mais nos importar. One Piece brilha na narrativa de Pico, onde ele tem um pico de emoção. O Oda é mestre nisso, em controlar as emoções. Ele dá um pico onde diz, você vai chorar aqui. Ou ele diz, aqui você vai ficar com raiva. E ele faz um pico. O difícil é ele manter uma constância. Ele é de picos. Tanto que as personalidades dos Mugiwaras são sempre a mesma coisa, a não ser quando eles estão trabalhados em núcleos climáticos, onde o Oda trabalha o pico das emoções das personalidades deles, sendo levadas ao máximo e a um conflito que a narrativa pede naquele momento. Mas, cara, o Oda tem muito isso. Numa hora, um pico de terror, algo é bem sério, e depois, não, mata ninguém não, é besteira. E não importa se o Oda não gosta de matar personagem, não gosta de botar coisas aterrorizantes, porque a avó dele não gostava disso. Não estamos falando do que o autor gosta, estamos falando do que tem efeito. E o efeito que Enmu tinha na narrativa com o terror de seu poder foi completamente jogado no lixo. Isso é um prejuízo narrativo, sim. Ele fez essa mesma coisa porque ele tem dessas. Ele mostra, igual o criador de Fairy Tail, mostra um negócio aterrorizante, um negócio pra deixar o fã preocupado, um negócio pra você se perguntar como vão resolver, e depois, pegadinha do malandro. Era tudo migué, era tudo, não era sério não.
Pô, eu ainda me lembro do Shinokuni, o país da morte do Caesar, que começou episódios aterrorizantes, petrificando o povo, petrificando. E no fim do episódio, não, galera, a galera tá petrificada, mas é só quebrar a pedra. Ninguém morreu, não. Todo mundo que o gás da morte do Caesar pegou, sobreviveu. Acabou que nem era uma arma tão absurda assim, tão aterrorizante assim. Se ela petrificava, ainda dava um tempão de sobra para as vítimas conseguirem voltarem à vida. Bond, que era um ex-macho da Big Mom aí, que tinha as filhas gêmeas e que tem todo um capítulo protegendo elas, sem elas nem verem ele, enquanto ele se sacrifica. Tudo indicava que tinham morrido de forma poética. E não é só esses exemplos que eu citei, galera. Tem muito isso do Oda construir um suspense, uma tensão, um problema, e depois não é que resolvem, é que simplificam de uma maneira muito fácil. Isso não é bom. Ao menos que eu tenha sido trollado e tenha outro aparato por trás das fraquezas do poder de Imu. Vocês conseguem pensar em alguma coisa diferente? Deixa nos comentários. Falando em coisa diferente, temos uma cena que o Chopper dá um murro e um demoninho que está possuindo a vítima, possuindo um gigante, vaza. E o gigante volta normal, com o murro do Chopper, por algum motivo. Por quê? Por quê? E já vou lhes adiantando, não acho que o Oda vai dar um retcon do Chopper ter uma Zoan mítica. A verdadeira Zoan do Chopper, na verdade, é uma Zoan mitológica. Não. Ele mudou a fruta do Luffy com a obra andando. Ele pode sim fazer o mesmo com o Chopper, mesmo dando choque com entrevistas, SBS e uma penca de elementos que panfletam sim a fruta do Chopper como a fruta do humano. Normal. Aí se ele quiser meter uma mítica agora, ok, meu ponto não é esse. Meu ponto é que tem maneiras mais simples de responder o que foi esse fenômeno que fez o Chopper neutralizar os poderes de Imu desse indivíduo. Uma dessas respostas pode ser a própria interação de Akumas no Mi. Interações de Akumas no Mi na série, eu já disse aqui nesse canal, que são imprevisíveis. A cera do Mr. 3, por mais que fique dura como aço, ela ainda derrete para o fogo. E derrete muito rápido, porque não perde a propriedade de vela. Por mais que certas cargas elétricas possam derreter a borracha do Luffy nunca será derretida com eletricidade. Porque a interação borracha da Akuma no Mi com qualquer fonte elétrica, com qualquer ataque elétrico, vai ser dano zero no Luffy. Fumaça do Smoker com o fogo do Ace. Era pra fumaça sufocar o fogo, não sufocar o oxigênio e Ace não acender. Mas qual foi a resolução do Oda? Fumaça e fogo aqui se alimentam. Um vai aumentar a logia do outro e ninguém ganha a luta, dá empate. Então ninguém sabe, ninguém consegue prever a interação de duas Akumas no Mi. Imu tem a temática de demônio e Chopper tem a temática de humano, de humanidade. Será que a interação desses dois em conflitos, de alguma maneira, faz com que o Chopper, a fruta do Chopper, seja por estar no despertar ou não, trazer a humanidade de volta? Aqueles que são possuídos pelos demônios de Imu seria Chopper. Não precisa ser Zoa mítica, só com a fruta do humano normal, seu counter das habilidades de possessão ou de inversão demoníaca de Imu. Outra solução que eu acho é que pode ser alguma brecha do jogo de Reverse. Imu também transforma em demônio aqueles que ficam entre dois dos seus escravos demoníacos, fica no meio de dois dos escravos demoníacos como se fossem peças do tabuleiro de Reverse. O cara é capturado, é convertido em um demônio também, só por estar no posicionamento errado do tabuleiro. E se isso aplicar ao contrário também? Aí já é tanta fraqueza que jogou o poder aterrorizante de Imu pro lixo. E se Chopper, Gaban e o gigante Kashi estavam em posições na hora do ataque, que ao Chopper desferir aquele murro, essas posições no tabuleiro de Reverse fizeram com que o cara fosse capturado, revertesse de demônio para humano de novo. Uma solução simples e plausível. Não seria mérito da fruta do Chopper, e sim fraqueza do poder de Imu. Mas o demônio que está encostado no cara parece que sofreu medo. E se na verdade, não é que o Chopper é Zoa mítica, mas ele lembrou os demônios de algo mítico, de algo que eles têm medo. Apenas pela imagem, eles lembraram. Isso é o suficiente para o demônio, ó, arregar. Sim, não sou contra que o Oda, a possibilidade do Oda dar um retcon e mudar a fruta do Chopper. Eu sou contra o papo que estavam dizendo que já tinha sido confirmado que o Chopper tinha comido o cogumelo do milagre e que era uma Zoa mítica. Não, teoria não é confirmada só porque a galera gosta, não.
tem que... Principalmente quando nem foi o Oda que desenhou a fruta do Chopper para fazer ela se parecer com cogumelo, isso veio décadas depois. E que também não tem nenhuma citação dizendo que a Akuma no Mi do Chopper é o cogumelo do milagre. Na verdade tem citação dizendo que o cogumelo do milagre era o cogumelo do veneno. Separado, só dizendo os meus apontamentos de descrenças aí sobre o Chopper ter comido uma zoa mítica que era o cogumelo do milagre de Drum. Não acredito, já disse muita coisa no nosso vídeo análise lendo o mangá ao vivo, que em breve será privado só para membros, então aproveita ou se torna membro. E para encerrar, o capítulo termina com o Luffy putaço ao ver o Sop e o Brook derrotados por Imu e chegando na voadora com Loki. Loki e Luffy finalmente contra o boss. O único boss que presta aí em Elbaf no sentido de terror. Imu. E Imu sauda-os com uma frase: Nika e Nidhogg, submetei-vos ou pereceis. Imu tá com muita banca de fodão pra quem tá desfilando de calcinha enquanto toca o terror em Elbaf, hein? E essa luta, cara, se eu não me engano, ainda tem a frase de Imu: nossa luta irá dividir o mundo. Eu quero essa divisão aí, hein? Bota suas expectativas nos comentários, que a qualquer momento eu tô voltando com mais material, com incremento na obra ou com vários outros vídeos que vão pegar vocês de surpresa. Um forte abraço pra quem me acompanhou até agora. Tamo junto e valeu!